E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver mais uma equação modular, e no caso dessa equação, nós vamos determinar se ela possui resolução no conjunto dos números reais, e se ela possuir, nós vamos determinar quantas e quais são as soluções para esta equação, para depois realizarmos uma interpretação geométrica da resolução dessa equação. Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Mas antes de irmos para a resolução, já deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreva para ficar por dentro das novidades que são postadas aqui no canal diariamente. Então vamos para a resolução. Nesse 11º exemplo, nós temos a seguinte equação: o módulo de x² menos x mais 3 é igual a 2. E para resolver esta equação, primeiro nós temos que considerar quais são todos os possíveis módulos que devem ser iguais a 2. E nós sabemos que há duas possibilidades, sendo que a primeira delas é o módulo de 2, porque o módulo de 2 é igual a 2. Portanto, aqui dentro do módulo nós poderíamos ter como resultado o número 2. Mas além do número 2, nós poderíamos ter como resultado aqui dentro do módulo o número menos 2, uma vez que o módulo de menos 2 também é igual a 2. Dessa forma, resolver esta equação modular é a mesma coisa que resolver duas equações do segundo grau, sendo que a primeira delas é x² menos x mais 3 que é igual a 2, ou seja, nós estamos igualando tudo que está aqui dentro do módulo a 2. E a segunda equação é a seguinte: x² menos x mais 3 é igual a menos 2, na qual nós estamos igualando tudo que está aqui dentro do módulo a menos 2. Então vamos começar por esta primeira equação. E nós sabemos que ela não está na forma geral de uma equação do segundo grau, porque a forma geral de uma equação do segundo grau é esta daqui, na qual nós temos ax² mais bx mais c que é igual a 0. E esta equação não está igualada a 0. E é o que nós vamos fazer agora. Então, considerando esta equação, a primeira coisa que nós podemos fazer é subtrair 2 em ambos os membros da igualdade. Assim nós vamos zerar o nosso membro direito da igualdade. Então vejamos, nós temos x² menos x mais 3 menos 2, que é igual a 2 menos 2. E aqui no membro direito da igualdade nós vamos zerar. E no membro esquerdo da igualdade nós temos que resolver este cálculo, mais 3 menos 2. E 3 menos 2 é igual a 1. Portanto, a nossa equação será x² menos x mais 1, que é igual a 0. E agora, no caso dessa segunda equação, para que ela fique igualada a 0, nós precisamos somar 2 em ambos os membros da igualdade, uma vez que menos 2 mais 2 é igual a 0. E no membro esquerdo da igualdade nós teremos x² menos x mais 3 mais 2. E mais 3 mais 2 é igual a mais 5. Portanto, agora, as duas equações estão na forma geral de uma equação do segundo grau. E nós vamos utilizar esta fórmula resolutiva para determinar se essas duas equações possuem solução no conjunto dos números reais. Então vamos começar por esta equação da esquerda, e nós vamos utilizar esta fórmula resolutiva. Mas antes de utilizar a fórmula resolutiva, nós precisamos comparar a forma geral com esta equação e identificar quais são os coeficientes a, b e c. Então, no caso do coeficiente a, nós temos que ele é igual a 1, porque o coeficiente a é aquele que está sendo multiplicado por x elevado ao quadrado. O coeficiente b é igual a menos 1, uma vez que ele está sendo multiplicado por x. E o coeficiente c é igual a 1, uma vez que ele não está sendo multiplicado por nenhuma incógnita. E agora nós vamos substituir os coeficientes a, b e c nesta fórmula resolutiva. Nós teremos o seguinte, que x é igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado, ou seja, menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sendo que a é igual a 1 e c também é igual a 1. E tudo isso dividido por 2 vezes a, que nesse caso é igual a 1. Dessa forma, nós já conseguimos resolver alguns cálculos. E menos 1 é igual a 1. E dentro do radical nós teremos o seguinte: menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1, menos 4 vezes 1 vezes 1. E menos 4 vezes 1 é igual a menos 4. E menos 4 vezes 1 novamente é igual a menos 4. E aqui no denominador nós temos 2 vezes 1, que é igual a 2. Portanto, x é igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos 4 dividido por 2. E aqui dentro do radical nós já podemos subtrair 4 de 1. E 1 menos 4 é igual a menos 3. Portanto, x é igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de menos 3, e tudo isso dividido por 2. E nesse ponto nós observamos que nós temos a raiz quadrada de um número negativo, e quando isso acontece nós sabemos que não existe número real que possa ser representado pela raiz quadrada de um número negativo. Portanto, esta equação
não possui solução no conjunto dos números reais. Logo, x não pertence ao conjunto dos números reais. E nesse caso, x representa um número complexo. Mas como nós estamos resolvendo essa equação no conjunto dos números reais, então não há solução para este conjunto. Agora nós vamos para a segunda equação. E primeiro nós vamos identificar os coeficientes a, b e c. O coeficiente a nesta segunda equação é igual a 1, porque ele está sendo multiplicado por x ao quadrado. O coeficiente b é igual a menos 1, que está sendo multiplicado por x. E o coeficiente c é igual a 5, que é esse valor que não está sendo multiplicado por nenhuma incógnita. E agora, substituindo a, b e c aqui na fórmula resolutiva, nós temos que x é igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de b elevado ao quadrado, ou seja, menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, sendo que 1 representa o coeficiente a e 5 representa o coeficiente c, e tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Nós já sabemos que menos 1 é igual a 1, e aqui dentro do radical nós temos menos 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1, menos 4 vezes 1 vezes 5, que é igual a menos 20. E 1 menos 20 é igual a menos 19. E vocês podem observar que aqui dentro do radical, novamente nós temos um número negativo. E a raiz quadrada de um número negativo não é um número real. Portanto, não existe número real que seja a solução desta equação também. E dessa forma, nós verificamos que dentro do conjunto dos números reais, não há solução para nenhuma das duas equações do segundo grau. O que significa que a nossa equação modular também não possui solução dentro do conjunto dos números reais. E agora que nós identificamos que não há solução no conjunto dos números reais para esta equação modular, nós vamos interpretar geometricamente o que isso significa. Então vamos analisar. Para interpretar geometricamente o significado da resolução dessa equação, nós vamos supor a existência de uma função f com um domínio no conjunto dos números reais e contradomínio também, de forma que essa função é definida como o módulo de x ao quadrado menos x mais 3. Nós vamos determinar para quais valores de x nós teremos que f de x é igual a 2. Isso significa resolver exatamente a mesma equação que nós acabamos de resolver. E lembrando que nós identificamos que não existe solução no conjunto dos números reais. Portanto, nós vamos plotar o gráfico da função f e verificar se essa função em algum ponto será igual a 2. Então vamos analisar o gráfico de f. O gráfico de f está aqui indicado em verde. Como vocês podem observar, ele está acima do ponto y é igual a 2. Portanto, se nós traçarmos uma reta na qual y é igual a 2, vocês podem observar que a função f não intercepta este gráfico. E se nós tivéssemos determinado qualquer solução para esta equação modular, em sua interpretação geométrica nós poderíamos observar pontos de interseção entre essa reta, que é y é igual a 2, e a função f. E como não existe nenhuma dessas interseções, nós verificamos que geometricamente, de fato, não há solução no conjunto dos números reais para esta equação modular. E nesse exemplo, nós mostramos uma equação que não possui solução no conjunto dos números reais. E você, como pensou na resolução dessa equação? Você ainda tem alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei? E se tiver, escreva para mim nos comentários. Dessa forma, nós podemos compartilhar diferentes interpretações e ideias sobre a resolução de uma mesma equação. E não se esqueça também de se inscrever no canal para ficar por dentro de mais questões, problemas, desafios e suas resoluções. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.